2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 12. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Pai amado, Pai bendito, oremos. Te louvamos por essa manhã, Deus, pela preciosidade de estarmos juntos em tua presença. Senhor, oro por irmãos que estão enfermos, que gostariam de estar conosco nessa manhã, mas nesses dias em que muitas pessoas estão com quadros gripais, não puderam estar conosco, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, e que logo, logo possam estar conosco novamente na comunhão. E abençoa-nos nessa manhã, fala aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos desperte, nos alerte e nos dê ânimo, Senhor, para buscarmos a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como devemos reagir diante de situações difíceis? Quando surgem desafios em nossa vida, quando surgem situações com as quais não sabemos como lidar, quando surgem circunstâncias em que nos vemos assim como Josafá no fim de sua oração, aqui no versículo 12, me marcou muito refletindo sobre esse texto, em que ele diz, na última frase do versículo 12, não sabemos o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando surgem demandas, situações que nos deixam sem direção, ou como diz Paulo aos Coríntios, abatidos, perplexos? O que fazer? Josafá aqui se viu numa situação muito grave, se viu numa situação muito difícil, e termina essa oração belíssima, que nós vamos debruçar nossos olhos nessa manhã, dizendo assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você pode ler comigo essa frase, final do versículo 12, em voz bem alta comigo? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mais uma vez, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nessa manhã, eu vou fazer uma breve pausa na série que estou pregando sobre os meios de graça, embora isso aqui tenha a ver também com a oração dos meios de graça, um dos recursos que o próprio Deus nos concede para termos firmeza, fortalecermos a nossa fé, mas vou falar sobre esse episódio marcante da história do povo de Judá. Aqui, Josafá, que foi um bom rei, teve seus erros também. A Bíblia não esconde as falhas de grandes homens de Deus, e não foi diferente com Josafá. Ele é repreendido um pouco antes por um profeta, pelo profeta Anani, por ter se associado à família de Acabe,
aqui, você vê isso no início do capítulo 19. Josafá não foi um homem perfeito, mas ele era um reformador, ele é alguém que trouxe de volta o culto a Deus para o lugar onde deveria estar. E aqui no versículo 11 do capítulo 19, último versículo do capítulo 19, diz assim: eis que Amarias, o sumo sacerdote, isso palavras de Josafá, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. O que ele fez? Ele botou o sumo sacerdote no lugar que ele deveria estar, concernente às coisas de Deus. Continua o versículo 11. Chefe da casa de Judá, e Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Então, botou um líder, botou uma pessoa para coordenar as coisas relativas ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. E olha o que diz Josafá, que frase forte no final do versículo 11. Sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Então, Josafá promoveu uma reforma em Judá. Josafá colocou cada um no seu lugar, colocou ali o sumo sacerdote fazendo o seu trabalho, os levitas fazendo o seu trabalho, designou tudo direitinho, ele fez tudo certo, só que o versículo 20 começa assim: depois disto. Toda vez que vem um depois disso, portanto, contudo, está relacionando ao que vem anteriormente. Então, Josafá fez o que deveria fazer, Josafá estava buscando honrar a Deus com seu reinado, mas diz o capítulo 20, versículo 1, depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. O que está falando o texto? Josafá estava fazendo as coisas certas. Josafá estava colocando o reino em ordem, por assim dizer. E o que acontece na sequência? Uma grande multidão de povos moabitas, amonitas e meunitas se reúne para guerrear contra Josafá. Você já sentiu isso em algum momento na sua vida? Você está buscando honrar a Deus, você está buscando a Deus em oração, você está mais frequente na igreja, você está buscando estar na comunhão dos santos, você está se fortalecendo no Senhor e as coisas, ao invés de melhorarem, parece que pioram. Eu já falei para os irmãos que, na minha vida, em muitos momentos em que eu fiz propósitos de dedicar alguns dias em jejum ao Senhor, parece que quando você começa, as coisas ficam mais difíceis. Parece que se levantam inimigos para que você desanime na sua caminhada e desista do seu propósito de servir e honrar ao Senhor. Assim foi com Josafá. Josafá, esse grande rei, se viu diante de uma grande ameaça. Josafá, esse rei que honrava a Deus, estava botando as coisas em ordem, estava buscando ao Senhor, agora se vê diante de uma grande multidão e se aproximando, irmãos. Essa multidão estava chegando perto, pois aqui dizem a ele que já estavam em Azazon Tamar, que é em Gedi, ou seja, já estavam se aproximando de Judá. E agora, o que Josafá vai fazer? Eu quero, irmãos, nessa manhã, de todo o meu coração, despertar as nossas almas para as ameaças que nos circundam. Eu falei aqui de umas situações que às vezes vem, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade financeira, passamos por isso. Devemos administrar bem nossos recursos, ter contentamento, ter sabedoria, mas às vezes surgem circunstâncias que fogem ao nosso controle. Talvez uma questão de saúde, pessoas recebem notícias de dramas na sua saúde, isso mexe com o nosso coração, questões familiares, passamos por desafios assim. Mas eu quero muito que mesmo que você não esteja passando, ou esteja passando por um desafio específico na sua vida ou na sua família, você entenda nessa manhã que, independente de qualquer coisa, nós estamos cercados de inimigos o tempo todo. Ontem, lá em Nova Iguaçu, o Bispo Walter deu o tema ao encontro de estamos em guerra. Porque, irmãos, há uma guerra travada e o diabo, ele dizia ontem, ele não dá descanso. O diabo não tem ética, o diabo não pensa, hoje ele está muito cansado. Hoje ela está com dor de cabeça. Hoje eles estão um pouco preocupados, não vou tentá-los, não. Aí mesmo que ele tenta. Lembra que o diabo tentou Jesus durante seu período de jejum de 40 dias no deserto? Então, nós estamos numa contínua guerra. No momento em que nós nos alistamos no exército do Senhor, no momento em que nós decidimos seguir a Cristo, no momento em que nós falamos, eu quero honrar a Deus com a minha vida, no momento em que nós botamos as coisas em ordem nas nossas vidas e honramos ao Senhor como fez assim Josafá, nós invariavelmente estamos inseridos numa guerra espiritual, irmãos. Não tem para onde fugir. E é uma tríade que aparece nas Escrituras, muito comum e muito verdadeira, que é o diabo, a carne e o mundo. O tempo todo, enquanto estivermos nessa terra, irmãos, teremos que guerrear, como disse muito bem o Bispo Walter ontem, ele pregou sobre Efésios 6, aquela passagem clássica da armadura de Deus, falando de nos fortalecermos contra as ciladas do diabo, falou da armadura de Deus,
Enquanto estivermos nessa terra, o diabo vai vir contra as nossas vidas. Não pense, o pastor falou de problema financeiro, minhas finanças estão em dia, de saúde, minha saúde da minha família está legal, de relacionamentos, meu casamento está bem, meus filhos estão tranquilos. Não pense que se a tua vida está tranquila, isso significa que você está em tempos de paz. Há uma guerra perene, uma guerra constante contra o povo de Deus, dessa tríade poderosa do mal, o diabo, a carne e o mundo. O diabo, nós ouvimos ontem em Nova Iguaçu, quem lá esteve, e nós sabemos das suas ciladas, dos seus intentos contra o povo de Deus, e não podemos baixar a guarda. Temos que fazer como Neemias, quando estava construindo os muros, ele falava para o pessoal estar de um lado construído e com o outro segurando uma espada. Precisamos estar o tempo todo alertas, porque o diabo tenta, irmão. Não seja ingênuo. A nossa própria carne milita contra o espírito. Às vezes você quer fazer as coisas certas, você sente uma inclinação no teu coração para aquilo que não honra a Deus. Há uma luta, há uma guerra em nossos corações, nós precisamos estar alertas quanto a isso. Mas eu queria chamar a atenção especialmente para o mundo. Irmãos, nós vivemos num mundo que é hostil à fé, hein? E muitos cristãos hoje estão um pouco absortos, um pouco perdidos, não estão atentos à guerra que está sendo travada. O bispo Walter, numa outra pregação, ele falou assim, se você tiver uma panela de água quente e um sapo pular dentro daquela panela, o que vai acontecer? Ele vai sentir aquela água quente, ele logo vai pular e ir embora. Agora, se você botar um sapo dentro de uma panela com água fria, acender o fogo e a água for esquentando aos poucos, talvez o sapo não perceba que está sendo cozido. E daqui a pouco vai chegar numa temperatura que ele vai ser morto. É isso que o mundo está fazendo com muitos cristãos, irmãos. Há uma luta, há uma guerra que está sendo travada, que é mais discreta. Há um livro que eu li uns anos atrás, muito interessante, um filósofo brasileiro, chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. E ele faz duas comparações falando de guerra, conceitos militares, que é uma guerra que ele chama de guerra horizontal, que é quando um exército enfrenta o outro, que é o que estava se preparando para acontecer aqui entre Judá e os seus inimigos. Um exército bate de frente com o outro e eles guerreiam até ver quem vai ganhar. Mas há algo que ele chama de invasão vertical dos bárbaros, que aconteceu lá no Império Romano, que levou à destruição do Império Romano, que é não uma entrada a um confronto direto, mas conceitos, coisas que vão entrando na cultura e vão diluindo, vão destruindo as bases de uma civilização. E nós vemos isso hoje em dia. Muitas pessoas, muitos cristãos, já não têm tido mais a mesma vida de oração, já não têm lido a Bíblia, e a vida parece seguir, então a gente está sendo cozido numa água fria que está esquentando e a gente não está vendo que isso pode custar a nossa vida espiritual. Há uma guerra travada, e nem sempre Satanás vai vir bater de frente com a gente e vai trazer situações que nós vamos ver, como Josafá aqui, um exército, uma multidão querendo nos destruir. Muitas vezes serão sutilezas. Muitas vezes serão coisas como essa invasão vertical dos bárbaros. Eles foram adentrando em Roma, foram subvertendo os costumes dos romanos, foram trazendo coisas que findou com a dissolução do Império Romano, aquele império todo poderoso. Então, às vezes são coisas sutis, irmãos. É você que orava mais para orar menos, passar a orar menos, era você que estava mais presente na igreja, estar menos presente, era você que tinha uma vida mais intensa na comunhão e no serviço à igreja, e você começa a desanimar, e a vida vai seguindo, e você fala, está tudo bem, não estou com um problema financeiro, não estou com um problema de saúde, não estou, um inimigo, um exército enorme não está diante de mim, mas eu queria te desafiar nessa manhã a tomar cuidado, porque há desafios para todos os cristãos. No momento em que você levanta a bandeira de Cristo, em que você decide honrar ao Senhor com a sua vida, se levantarão batalhas. Sejam elas batalhas que você vai ver explicitamente as mãos imundas de Satanás querendo destruir a sua vida, a sua família, sejam coisas sutis, que eu ousaria dizer que são mais perigosas. Mas voltando aqui a Josafá, queria primeiro chamar a atenção para a ameaça. Uma ameaça se estabeleceu, e há uma ameaça frontal às nossas vidas e também às nossas famílias. Irmãos, não são mais os moabitas, os amonitas, os meunitas que estão lutando contra o povo de Deus, mas há ideologias nefastas querendo destruir as nossas vidas, querendo afastar filhos de pais, querendo que a educação dos filhos seja legada totalmente ao Estado e os pais somente coloquem comida em casa e botem os filhos na escola. Nossos filhos devem estudar, nossos filhos precisam se alimentar, mas nós precisamos educar nossos filhos na fé, irmãos. E se a gente não atentar para isso, talvez quando venhamos abrir os nossos olhos seja tarde demais. Então, há uma guerra travada. Havia uma ameaça contra Josafá, há uma ameaça contra a minha vida, contra a minha família, contra a sua família nessa manhã.
E se não estivermos de olhos bem abertos, poderemos sucumbir. Mas como Josafá reagiu a essa grande ameaça? Primeiro ponto, a busca de Josafá, versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha o que Josafá fez. Diante da ameaça posta, diante da má notícia de que havia uma multidão de inimigos vindo para guerrear contra ele, ele foi buscar auxílio no Senhor. Ele teve medo, a Bíblia fala. Às vezes tememos, irmãos. Às vezes tem situações que geram angústia no nosso coração. Josafá teve medo, mas o que ele fez? Ele buscou o Senhor, proclamou um jejum e reuniu o povo. Eu quero te desafiar, diante das investidas do inimigo contra as nossas vidas e contra as nossas famílias, nós precisamos buscar ao Senhor. Tenho falado sobre a prática do jejum. Há quanto tempo você não dedica um jejum ao Senhor? Se você nunca fez, te estimula a entrar nessas veredas. Se tiver dúvida, nos procure. Eu fiquei de passar, não passei ainda, mas essa semana eu vou enviar uma playlist de uma série sobre jejum que preguei alguns anos atrás aqui na nossa igreja. Pense nisso. A gente não é ilícito o alimento, mas você abre mão de algo para se dedicar integralmente, intencionalmente ao Senhor. Busque ao Senhor de forma intensa. Quero muito, irmãos, que o Espírito Santo firme isso nos nossos corações essa manhã. A gente está em guerra. Como falei muito em pregações que eu, de um tempo atrás, que ministrei aqui na igreja, a vida cristã não é um passeio no shopping. Temos um lindo shopping aqui, bem ao nosso lado, né, com banheiros cheirosos, com música, com corredores largos, refrigerados. Esse shopping é muito bonito. Mas a vida cristã não parece um passeio no shopping, ela parece um campo de batalha. Estamos o tempo todo nas trincheiras e precisamos estar alertas. Então, se o Espírito Santo abrir os teus olhos para isso nessa manhã, mesmo que você não esteja com problema financeiro, com problema, ou mesmo que você esteja, eu creio que o Senhor vai ter cumprido a missão que Ele colocou no meu coração. Um alerta para estarmos atentos que estamos em guerra. E o que fazer diante da ameaça? Precisamos buscar ao Senhor. Ele proclamou um jejum, acho muito válido, e unir-se. Quem sabe você unir-se com a sua família? Há quanto tempo você não pratica o culto doméstico? Vocês têm se reunido para orar? Se você tem filhos pequenos, especialmente, mas é difícil, não consigo fazer todo dia. Faça o que for possível, mas faça. Dê o primeiro passo. Que a sua casa seja uma pequena igreja. É uma forma de você congregar o seu povo, que não é o povo de Judá, aqui é o povo de Deus. Né? Se você, marido e mulher, estão na igreja, que bênção isso. Unam-se, reúnam-se para buscar ao Senhor em casa, para proclamar e pedir o auxílio de Deus pela sua vida e pela sua família, porque o inimigo está aí, ávido por destruir as nossas vidas e as nossas famílias. Então, a primeira coisa que Josafá fez, buscou a Deus, proclamou um jejum e reuniu o povo. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção nossa aqui, o clamor de Josafá, versículo 5. Josafá pôs-se como? Versículo 5, Josafá pôs-se em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá está orando, lembrando Deus daquilo que Deus fez na história. Por isso é importante a gente conhecer a Bíblia, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos nos apropriar da palavra de Deus e aí lembrar: Senhor, assim como o Senhor agiu com Josafá, age na minha vida, age na minha família no dia de hoje. Josafá está falando: Senhor, lembra do teu livramento que tu deste ao teu povo, lembra de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Josafá está lembrando Deus da sua própria palavra. Deus não precisa ser lembrado, mas a palavra de Deus precisa estar encharcando, igual uma esponja encharcada de água. A palavra de Deus precisa encharcar as nossas orações, e nós orarmos de coração aberto ao Senhor. Então ele fala, versículo 6, eles, os inimigos, quer dizer, eles, o povo tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Lembrando o Senhor daquilo que foi acertado, a aliança lá com Salomão, quando fez o povo o templo. Salomão construiu o templo a Deus. E aí agora ele apresenta a causa. Então ele louva a Deus, ele fala a Deus dos seus feitos na história, ele relembra a Deus da aliança dele com o seu povo, e agora ele apresenta a sua causa ao Deus, no versículo 10. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir,
cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós, é muito tocante esse final da oração de Josafá. Leia em voz bem alta, todo o versículo 12 comigo. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que oração linda, irmão. Você está num desafio pessoal, um desafio particular, aproprie-se dessa oração de Josafá. Faça dela a sua oração. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei resolver esse problema. Há uma grande multidão se levantando contra mim. Insisto nisso. Se você acha que a sua vida está tranquila, você é um servo fiel, uma serva fiel de Deus, eu posso te dizer que não está tão tranquilo assim, porque há inimigos preparados para ceifar as nossas vidas e desestabilizar a nossa família. Então, não há como vivermos desatentos, desarmados nesse mundo, como bem dizia o bispo Walter. Mas se estamos assim, podemos orar ao Senhor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos. Então, a primeira coisa, a ameaça. Segundo, a busca. Josafá junta o povo, busca a Deus, proclama um jejum, clama ao Senhor pelo seu povo. Você pode fazer isso pela sua vida, pela sua família. E agora, ele clama a oração linda de Josafá. E o povo, irmãos? Onde estava o povo? Olha o que diz o verso 13. Todos, alguns, poucos, metade, 25%, não, quantos? Todos os homens de Judá estavam onde? Diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Esse é o lugar que a gente tem que estar, irmão. O homem de Deus tem que estar em pé diante do Senhor, com a sua mulher e os seus filhos. Ontem eu conversava com a minha esposa, minha amada esposa, no jantar, jantando juntos. Foi DR, não, tá tudo bem. Dessa vez, né? Já teve também, de vez em quando rola. O pessoal acha que família de pastor é família de margarina, não é não, irmão. Também temos nossas lutas. Mas estávamos conversando, e uma preocupação que nos ocorre é que às vezes eu creio que muito por avanço do feminismo, as mulheres alcançaram muitas posições, e por mérito das mulheres, elas estudaram, caíram dentro, e muitas mulheres estão alcançando posições muito notáveis na sociedade. E dentro da igreja não é diferente. Só que o que acontece? Muitos homens recuaram. Falaram, e hoje em dia a gente vê um comodismo muito grande na classe masculina, inclusive no que diz respeito, e esse era o assunto da conversa ontem entre eu e minha amada esposa, no que tange a questões profissionais, questões financeiras. E a gente vê que não é incomum a gente ver as mulheres avançando e os homens um pouco pensando, sonhando, meio como José no início, né? A mulher, às vezes, pensa que vai casar com José governador, mas está casado com José adolescente lá de 17 anos que só tinha sonhos. Uma mulher precisa de um homem que tenha atitude, não somente sonhos. E a gente conversava sobre isso, e é uma preocupação que nos ocorre, porque é uma tendência dos homens se acomodarem. Às vezes a mulher tem a iniciativa, a mulher que cuida das crianças, a mulher que faz as compras, a mulher que paga a maioria das contas. Então, está tocando o barco? Vamos que vamos. Está tudo bem assim. E muitas mulheres se sentem sobrecarregadas, sentem falta da segurança de ter um homem ali ao seu lado que venha a dar segurança para ela. Estou dizendo que o homem em algum momento não possa ficar desempregado, e às vezes a esposa trabalhar e sustentar a família por um tempo, ou em alguma circunstância, às vezes a mulher, num período, tem uma situação financeira melhor do que o homem. Estou dizendo que isso é pecado, não, isso não possa acontecer. Mas a mulher tem que saber que ao lado dela tem um homem que está de pé e falando, eu sou o provedor, eu vou correr atrás, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer para que a nossa família possa prosperar. A gente precisa estar nesse lugar, amém, irmãos? E onde estavam os homens aqui? Em pé, diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, diante das ameaças externas, daquela multidão que veio contra Judá, diante da ameaça que se levanta contra as nossas famílias, se você quiser ver, basta você entrar no shopping, ver adolescentes se agarrando, às vezes meninas se agarrando com meninas, meninos se agarrando com meninos, né? E os desafios batem à nossa porta. Esses dias o Daniel falava para mim, que ele faz um futebol aqui perto, e ele falou para mim, papai, criança pode namorar? Eu falei, não. Mas o menino lá do meu futebol falou para mim, você tá namorando? Não, ele tem quantos anos? Ele falou, papai, ele é menor do que eu. O Daniel tem 8 anos.
Ele falou, mas você não tem nenhum crush? Eu falei, Jesus. Falei, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o fim está próximo. E eu falei, não, filho, os pais dele não deveriam permitir isso, porque isso não é bom para a criança namorar na idade de vocês. Ele falou, mas tem uns que os pais não sabem. Eu falei, então eles estão errados. Eu falei, meu Deus, meu filho no futebol, ouvindo de namoro com uma criança de 7 anos. Então, pois é, crush para mim sempre foi um chocolate, mas agora não é mais um chocolate. Beber uma água. Então, irmãos, não se iluda. Se você não se ligar, o problema vai estar batendo na sua porta se já não estiver dentro do celular do seu filho, da tela da sua televisão. E você está pensando, nada contra homens que jogam videogame, mas assim, se você quiser se distrair jogando seu videogame de vez em quando, mas tem homens que passam a noite jogando videogame e não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa. Então, assim, abra os olhos. Os homens precisam se colocar de pé diante do Senhor. Você é homem, jejue pela sua família. Você é homem, se posicione. Você é homem, tem condições de ter um avanço profissional, de gerar uma receita maior para abençoar a sua família, sem gerar idolatria, sem abandonar a igreja. Faça isso. Meu irmão ali, Alfredo, é um exemplo para todos nós. Estava precisando levantar um recurso. O que ele fez? Conseguiu montar o seu trabalho, está ali dignamente, vendendo ali em frente ao Mundial. Você passaria, eu passei outro dia, comprei 2 pacotes de pipoca desse tamanho, fui comendo pipoca a tarde inteira, estava maravilhoso. Isso é digno, irmãos. Ele é um jovem já, jovem há um bom tempo, que é jovem, né? Não vou falar só a idade, Alfredo, eu sei, mas eu não vou falar, até porque você parece menos do que você tem, mas ele está lá batalhando, irmãos. Preciso levantar recursos para minha família, eu vou para a porta do Mundial vender pipoca. Glória a Deus, isso é digno, isso é bênção, irmãos. E que Deus continue abençoando meu irmão, prosperando, e vi muitos comedores de pipoca lá para continuar abençoando. E ele é muito organizado, ele tem as metas dele, né? Eu estou te entregando, né, Alfredo? Ele tem tudo organizadinho, isso é bom, irmãos. Ele tem propósitos, ele tem projetos. Isso é louvável, precisamos, irmãos. Isso gera senso de propósito nas nossas famílias. Meu marido está correndo atrás, ele está batalhando, ele está tentando criar uma condição melhor. Aqui os homens se colocaram de pé, falaram, estou de pé diante do Senhor com os meus filhos. Precisamos nos colocar de pé espiritualmente. Ore, às vezes, eu já falei pelas madrugadas, Tatiana me procura na cama, eu não estou indo nos quartos lá, botando a mão na cabeça dos pequenos lá. São 3, eu gasto um tempo orando por cada um, né? Mas a gente tem que orar, posicione-se. Coloque-se diante do Senhor. Eu estou aqui com os filhos, como diz Isaías, lá em Isaías 8:18. Eis aqui com os filhos que o Senhor me deste. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos. Então, se posicione diante de Deus. Então, o rei orou. Os homens se posicionaram. E aí Deus responde. Tem muita gente que fala, eu estou em angústia, eu estou com dificuldade. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus que fala. Ele nem sempre fala o que nós queremos ouvir e nem sempre fala do jeito que queremos ouvir. Mas ele fala, ele responde. Às vezes, quando estou com algum propósito diante de Deus, eu fico com a parabólica aberta assim, antenada, e às vezes eu vejo um irmão fazendo uma oração, eu vejo um louvor que é cantado, eu vejo alguma coisa e vejo claramente Deus falando. Deus é muito maravilhoso e muito misericordioso comigo, irmãos, porque muitas vezes ele fala para mim de forma muito clara, de formas muito distintas, mas de formas muito claras. E ele fala. E o que aconteceu? O rei conclamou um jejum, o rei reuniu o povo, o rei fez uma oração, reconhecendo que não podia lidar com aquela situação e que seus olhos estavam postos no Senhor. Os homens se posicionaram, todos eles com as suas famílias. E o que acontece no versículo 14? Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando é bom, irmãos, quando a gente nas nossas batalhas tem convicção, que elas, muito além de serem nossas, elas são do Senhor. E ele continua, amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição e fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. O povo viu a ameaça. Nós hoje temos ameaças. O rei clamou, jejuou, juntou o povo, eles clamaram ao Senhor. Os homens tomaram posição. Deus respondeu. E o que acontece, você pode ler na sequência, há um grande livramento, aqueles homens se reúnem e começam a guerrear os inimigos, guerreiam um contra os outros, e aí quando chega lá no final, eles sobem no versículo 24, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Deus promoveu um movimento lá no arraial do povo inimigo, e eles mesmos se destruíram. E para completar, na continuação do texto, a partir do versículo 25, fala que eles recolheram uma grande quantidade de despojos de guerra. Deus não só livrou o povo, como acrescentou riquezas a eles. Mas por quê? Eles reconheceram a ameaça, eles buscaram a Deus, eles congregaram o povo, eles jejuaram, o rei orou, os homens se posicionaram com suas famílias e Deus operou um grande livramento. Meus irmãos, as ameaças estão postas. Se você quer servir a Deus, eu espero que você queira, se você quer honrar ao Senhor, saiba que Satanás está com raiva de você. O mundo também. Jesus falou, o mundo os odeia. Não pense que todas as pessoas vão achar maravilhoso você vir para a igreja. Tem gente que vai achar coisas terríveis. E a nossa própria carne, o diabo, a carne e o mundo. Mas especialmente esse mundo em que nós vivemos, irmãos, ele é muito hostil à fé. E se nós não estivermos de olhos bem abertos, de joelhos bem dobrados, nós não vamos resistir às investidas de Satanás. Mas Josafá nos deixou um bom exemplo aqui. De alguém que buscou a Deus pelo seu povo. Busque a Deus pela sua família, pela sua vida, pela igreja. Ore pela nossa igreja. Precisamos ter unidade em oração, pedindo a Deus que nos abençoe. E contemplaremos o livramento que Deus há de nos dar. E Josafá, se você for lá em Mateus capítulo 1, tem a genealogia de Jesus, você vê que ele é um dos antecessores de Jesus. De Josafá veio o seu filho e veio, chega lá, culmina em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o rei que não perde nenhuma batalha. E em Colossenses, eu vou ler com isso, vamos já caminhar para o fim. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, 13, 15 diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Esse é o Evangelho. O Evangelho fala de perdão de pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nosso rei venceu essa batalha, não com armas militares, mas como cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro. Ele morreu pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho, irmãos. Todos somos pecadores. Todos necessitamos de arrependimento, de perdão do Senhor. Mas Cristo, ao ser cravado naquela cruz, o que aos olhos de muitos era um sinal de derrota, ele venceu por nós. Ele triunfou sobre principados e potestades. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra do Senhor para nós. Então, o maior inimigo que nós tínhamos, que era a ira, o juízo de Deus sobre nós, nós recebemos livramento por meio da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Jesus Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, um dia ele vai voltar, irmãos. Isso já está fixado em nossos corações, que a maior das batalhas, o maior do triunfo, Cristo conquistou por nós, como lemos aqui em Colossenses. E algumas aplicações breves para finalizarmos, voltando lá a 2 Crônicas 20. Não vou nem dizer diante de um desafio à luz do que eu falei até então. Em todo o tempo, seja um desafio posto na sua família, seja você abrindo os olhos para os desafios espirituais do diabo, da carne e do mundo que estão constantemente sobre nós. Em todo o tempo, faça como o rei Josafá, versículo 3, que decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em Israel. Versículo 13, esteja de pé diante do Senhor. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor.
2 Crônicas 20, 13. E como é que a gente fica em pé diante do Senhor hoje? Muitas vezes de joelho. Eu costumo, às vezes, falar para algumas pessoas, na vida cristã a gente caminha de joelhos. É na oração, é no jejum, é na busca da presença do Senhor. Mais um aspecto, então, busque ao Senhor, esteja de pé diante de Deus, tome posição, versículo 17, neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição. Então, às vezes a gente fica pensando em mil coisas, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, busque ao Senhor e tome uma posição diante de Deus. Falou, Senhor, eu estou aqui, esperarei pelo teu livramento. Lembra do Salmo 46, 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre todas as nações. E por fim, cante louvores a Deus. O povo cantou no versículo 22, no momento em que eles começam, no versículo 21, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Enche a sua vida de louvor. Ontem eu fui muito abençoado, a irmã Otileia tem gravado os devocionais, e no de ontem ela botou uma música que eu sou, muito cara para mim. Logo de manhã vou te buscar. Ele fala de buscar ao Senhor logo de manhã, música antiga da década de 80. E logo no final do dia, ele também busca ao Senhor. Busque ao Senhor o tempo todo. Coloque louvores no seu carro, coloque louvores no seu fone na condução, coloque louvores enquanto você faz comida, coloque louvores enquanto você faz faxina. Se for fazer faxina, é melhor um louvor mais agitado para você estar lá no... Mas, quando você lava uma louça, bote louvores que vão fazendo a palavra de Deus entrar no seu coração. Louve ao Senhor, que o povo aqui, enquanto louvava a Deus, cantava da sua misericórdia. Deus fez emboscadas e dispersou e matou os seus inimigos. Confie no Senhor em todo o tempo. Busca Ele. Deus é bom, Ele é fiel.